A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Vou começar aqui esse papo falando sobre o novo programa que vai ser lançado por dinossauros, no melhor sentido da palavra, por caras que são nossos professores no jornalismo, caras que nós admiramos demais. E olha, uma trinca, santíssima trindade do jornalismo esportivo aqui. Para mim, os três maiores jornalistas esportivos vivos estarão em um programa juntos, cara, que vai ser transmitido pela TV Brasil e pela Rádio Nacional, hein? Quem são? Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro. Para mim, os três maiores jornalistas esportivos vivos estarão no programa chamado Trio de Ataque na TV Brasil. Estreia em janeiro e vai ser exibido às segundas-feiras, horário clássico, das 8 às 19 horas, também transmissão na Rádio Nacional. Primeiro de tudo, né? Belíssima escolha. A TV Brasil não poderia ter escolhido melhor. Já nasce grande o programa. Já nasce gigantesco o programa. Depois, para além do bom gosto dos profissionais, promete ser um programa mega relevante, né, Renan? E porque com esses caras, dificilmente a irrelevância anda junto. Então tem muita coisa que a gente vai provavelmente repercutir nesse programa aqui no Futeboteco, vai criar muito conteúdo aqui também pra gente reagir. E por fim, é o movimento da TV Brasil se aproximando um pouquinho do esporte, né? Coisa que a gente não vinha. Já viu a TV Brasil transmitindo um jogo da seleção brasileira, etc. Mas é de alguma maneira, uma TV estatal aí apostando num conteúdo de qualidade e que para mim vai ser imperdível. Provavelmente estarei à frente do canal das 18 às 19 horas, às segundas-feiras. E você, Renan, o que você achou dessa notícia? Cara, acho maravilhoso. O Lúcio merecia há muito tempo ter mais um programa de TV, né? Ter mais uma aparição. Ih, não gosto de polêmica, nem sensacionalismo. Brincadeira. Mas o Lúcio é um dos grandes repórteres, inclusive. Não só é um grande nome, assim. Ele é um cara que tem muita pauta que é furo de reportagem, né? Sem dúvida. É um cara que tem aquela veia do jornalismo ainda investigativo, de conseguir contratos, de conseguir informações de interesse público e tudo mais. Então, é algo que é muito relevante pra gente que acompanha, pra gente que gosta desses caras, né? A gente viu que eles fizeram na ESPN, né? Fizeram história, fizeram muito bem ao jornalismo esportivo no Brasil. Então, algo que eu quero muito assistir, é algo que eu tô curioso para ver como vai funcionar a dinâmica, se eles vão só comentar a respeito da rodada, por exemplo, se eles vão atrás de reportagens aí, como é o do feitio do Lúcio. Então, com certeza vai ser algo bem relevante, bem importante pra gente acompanhar. Pois é, cara, assim, ó, vou falar pra você que o Lúcio é dos jornalistas que a gente não entrevistou, talvez o cara que eu mais tenha vontade de conversar. Minha admiração por ele é absolutamente profunda, profunda. Pra mim, ele é o melhor repórter esportivo em atividade, é o cara que com uma história ímpar no jornalismo, alguém que inclusive abriu mão de de grana mesmo para seguir os seus preceitos. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Todo mundo precisa pagar conta, todo mundo tem família, todo mundo precisa se adequar de alguma maneira aos novos tempos. E ele é um cara que foi muito mais irredutível nesse sentido, porque cumpriu à risca o que ele aprendeu sobre o cerne da profissão, né? E isso, assim, é admirável. É admirável alguém que foi absolutamente ligado com aquilo que ele aprendeu e não abriu mão dos seus valores em momento nenhum
Numa era, gente, que o jornalismo esportivo eu não vou falar aqui. Como é que eu posso explicar isso de uma maneira um pouco mais. Porque a gente ouvia, quando a gente entra na faculdade de jornalismo, muita gente falava, pô, você está escolhendo a faculdade errada, jornalismo não dá dinheiro, etc, etc, etc. Mas o importante é que, assim, agora as coisas estão mudando. Tem muita empresa legal aportando conteúdos de jornalistas na internet. Só que no final do dia essas métricas vão muito pela audiência e pelo corte e pela viralização do que propriamente pela qualidade do que está sendo produzido. E uns optam por embarcar nesse caminho, mais entretenimento, outros preferem seguir com as suas respectivas linhas, independentemente da questão monetária. O Lúcio é um desses caras que foi simplesmente tirado de grandes emissoras por conta de se tornar desinteressante para elas do ponto de vista comercial. Pensa que é um cara absolutamente crítico da CBF, que fez reportagens que são escandalosas sobre dirigentes dessa entidade, mas que essas emissoras que o contratavam detinham direitos que advinham da CBF. Recomendo demais o podcast do Lúcio de Castro, o episódio do Bopismo com o Lúcio de Castro, que ele conta um pouco da saída dele da Rede Globo de televisão, do Sport TV e da ESPN, e sempre alguém mandando cortar a cabeça. E a empresa, é difícil julgar também, porque a empresa, para existir, precisa pagar salários, precisa continuar, e é uma roda gigante muito triste. E aí, então, portanto, uma TV estatal não tem esse apreço necessariamente com o comercial. Então pode dar espaço para um cara dessa linha, desse tamanho. É muito importante, eu acho que esse movimento poderia ter feito antes. O Juca e o Trajano, embora também tivessem sido demitidos da ESPN, numa movimentação que desagradou muita gente à época, a mim inclusive, e uma movimentação que desde então, a bem a verdade, fez a ESPN perder relevância. Quando a ESPN perde aqueles profissionais, Arnaldo Ribeiro, Tirone, Juca, Canalha, Trajano, e a ESPN se transforma no que ela é hoje, ela continua sendo um bom canal, mas muito menos relevante do que já foi. E aí não é uma questão só de audiência, é de know-how mesmo. Embora tenhamos profissionais gigantescos ainda na ESPN, como Jean Oddi, como Léo Bertozzi, como professor Paulo Calçade, como William Tavares, como Vitor Birner e por aí vai. Tem muitos, inclusive que já vieram aqui. Assim, chovendo molhado, tô esquecendo de muita gente, mas assim, é impressionante a qualidade. Mas esses caras são outro patamar, né? Não, eu concordo Então, 100% assim, com o que você disse, e eu teria a acrescentar que o que também prejudicou demais o jornalismo esportivo são as redes sociais, né? Tipo, o que viraliza não é o Juca fazendo uma análise ou criticando a CBF e tal. O que viraliza é, por exemplo, o cara falar que o Pedro é melhor que o Harry Kane, tá ligado? É tipo, é o absurdo, é o meme. Então, tipo, é uma coisa que é triste, né? Porque a gente hoje parece ligar muito mais exatamente pro número do que necessariamente para a qualidade do que tem sido dito, né? A qualidade do que é construído como conteúdo, né? exatamente. Então, assim, eu espero que dê tudo certo, que esse programa dure por muitos anos.